Hoje você está seguro na mão de Deus. Olha para quem está do teu lado, diga para quem está do teu lado aí, ó, você está seguro nas mãos de Deus. Ah, meu irmão, abre o teu coração. Talvez você entrou aqui preocupado, talvez você entrou aqui ansiosa, aflita, e Deus vem já com esse título para as nossas vidas, dizendo que eu e você, nós estamos seguros nas mãos de Deus. Texto base, João, capítulo de número 10, nós vamos ler o verso 27 até o verso 29, olha só o que diz o texto. Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus Cristo está dizendo isso, glória a Deus por essa mensagem. Eu lhes dou a vida eterna. Uau, glória a Deus, hein? Que maravilha. Eu lhes dou a vida eterna. Meu Deus, as ovelhas recebem a vida eterna, jamais perecerão. Meu Deus do céu, as ovelhas de Jesus Cristo jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Glória a Deus. Verso 29 diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Glória a Deus pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Bênção demais. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, Igreja Pleno Evangelho, que alegria ter vocês aqui comigo. Eu quero dizer que algo maravilhoso que aconteceu nas nossas vidas, algo poderoso que aconteceu, foi eu e você termos ouvido o Evangelho de Jesus Cristo. Que algo maravilhoso que nos aconteceu. Nós não conhecíamos a Deus, nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, como a palavra de Deus diz. Nós tínhamos uma vida fora da vontade de Deus, e mesmo assim o Espírito Santo, ele envia alguém para pregar o Evangelho para os nossos corações. Ele envia ainda alguém. Pastor, qual que é a notícia essa, pastor? A notícia que o Espírito Santo, usando a vida de alguém, nos trouxe é a notícia que o inocente Jesus morre naquela cruz para pagar o preço que eu e você não conseguiria pagar. Uau, que notícia! É como um rei que chega diante do seu reino, e as pessoas estão devendo os impostos, e ele diz: agora os impostos estão quitados, todos, ninguém precisa mais se esforçar para pagar, estão todos quitados. Essa foi a grande notícia, a notícia de que a dívida do Carlos, a dívida do José, a dívida da Maria, a nossa dívida foi quitada por Jesus Cristo. A igreja de Jesus, ela vem porque ela sabe qual foi o preço que foi pago, e só existia uma forma disso acontecer, era o inocente Jesus. Qualquer homem que fosse para a cruz não resolveria o nosso problema. Por quê? Porque todos pecados e destituídos da glória de Deus estão. Precisava de um ser justo, perfeito, que oferecesse para a justiça de Deus um sacrifício perfeito, um aroma que subisse às narinas do nosso Deus e que satisfazesse o nosso Deus. Se eu errei a palavra, por aí, vamos lá. Esse é Jesus Cristo, aquele que quitou as nossas dívidas, aquele que pagou o preço pelos nossos pecados, e aquele que crê nele, o que acontece? Essa pessoa recebe a vida eterna, essa pessoa recebe essa quitação, foi quitado. Qualquer homem, ser humano que tenta se justificar, ele vai cansar e nunca vai conseguir se justificar diante de Deus. Se um homem quiser ficar bem com Deus, basta crer no Senhor Jesus. Quando perguntaram para o Senhor Jesus nos evangelhos como que faz para realizar a sua obra, Jesus disse: crê naquele que Deus enviou. A fé no sacrifício de Cristo
nos torna novas criaturas. Toda pessoa, meu irmão e minha irmã, que confessa o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, essa pessoa é justificada diante de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 17. Olha só que palavra abençoada para as nossas vidas. 1,17 de Romanos vai dizer assim, ó: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Porque a justiça de Deus se revela, é revelada no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então é fé para você começar, é fé para você permanecer, é fé em Cristo para você terminar a sua carreira. É fé para começar, fé para permanecer e fé para concluir a nossa jornada aqui nessa terra. A fé em Jesus Cristo. Fomos justificados não porque somos bons, fomos justificados porque Ele cumpriu, e Ele é bom. Ele cumpriu o preço, Ele pagou o preço e cumpriu toda a justiça de Deus e nos revestiu gratuitamente com a justiça dEle. Eu sou justo, levanto as minhas mãos como justo, não porque eu sou um religioso bom, top das galáxias, não, mas é porque a justiça dele veio de graça na minha vida por meio da fé em Jesus Cristo. Pode aplaudir a Jesus Cristo, glória a Deus. Que notícia boa essa, né? Quantas pessoas hoje tentando se esforçar, religiosos se esforçando para serem aceitos por Deus. E na verdade algo que agrada a Deus é a fé em Jesus Cristo. É você colocar toda a sua confiança no Senhor Jesus Cristo e saber que você está bem com Deus agora, porque a sua confiança está em Cristo. Quando você pega Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, Hebreus 11, 6, o texto vai dizer assim para os nossos corações: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Algo que não vai agradar a Deus, presta atenção, escute, algo que não vai agradar a Deus é você tentar agradá-lo com as suas próprias forças, com o teu jeito, da sua forma, com a sua religiosidade. Vai ser um fracasso, você não vai conseguir agradar Ele assim. Quer agradar a Deus? Fé em Jesus Cristo. Por que que Deus rejeita a oferta de Caim, mas aceita a oferta de Abel? Por quê? Porque Abel fez uma oferta que tipificava Cristo, uma oferta com sangue. Caim não foi oferta com sangue. Abel, lá no Antigo Testamento, com a sua oferta, já apontava o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Abel ofertou pela fé. Toda vez que um ser humano vai dizer: Deus tem que me aceitar porque eu sou bom, minha religiosidade, eu faço tudo que a religiosidade pede, eu faço tudo, Deus não vai aceitar. A palavra, presta atenção, a palavra de Deus diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Nós não conseguimos agradar a Deus com a nossa própria força, com o nosso braço. Desiste. Um dia Benihim encontrou um homem de Deus, e o homem de Deus disse: o que você está tentando fazer? Benihim disse: estou tentando agradar a Deus. O homem de Deus jogou ele na parede e disse: não tente, você vai fracassar. Quer agradar a Deus? Fé em Jesus Cristo. Eu não estou aqui pregando na minha própria força, eu prego aqui na fé em Jesus Cristo. Eu não estou aqui orando e sabendo que Deus está me ouvindo porque eu sou um bom crente. Não. Eu estou aqui orando e Deus está me ouvindo porque eu estou indo com confiança, com ousadia, pelo sangue de Jesus Cristo. É fé no Senhor Jesus Cristo. Tira Jesus da vida das pessoas, dos crentes, para você ver, acaba tudo. É que não tem como tirar, é só um exemplo. Jesus Cristo é o centro, a Ele a honra, a Ele a glória, e nós precisamos
precisamos dele. Se crescemos é por causa dele. Se prosperamos é por causa dele. Se fomos perdoados é por causa dele. Se somos curados é por causa dele. Se vamos para o céu é por causa dele. Tudo é por causa dele. A ele seja honra e glória para todos sempre. E a igreja de Jesus Cristo pode dizer amém. Aleluia. Glória a Deus. E só de pensar, né, queridos irmãos, que tem igreja que não querem nem falar mais o nome de Jesus, nem exaltam mais o nome de Jesus, mas não acontece aqui no Pleno Evangelho. Aqui é do começo do culto até o fim do culto. Jesus, 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 Jesus. Nossa, vocês são bons? É o mínimo, filho. A igreja é dele, Jesus. Lá em Apocalipse Jesus fala, o Senhor Jesus fala: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu vou cear com vocês. Presta atenção, Jesus estava batendo na porta da onde? Da sua casa? Tá? Não, da igreja. De quem que é a igreja? Eita, alô, escola dominical, vamos lá. De quem que é a igreja? De Jesus, ok? Aleluia, glória a Deus, amém. A igreja de Jesus. E ele está batendo na porta falando para a igreja: se abrir eu vou. Então quer dizer que ele estava para fora. A igreja dele deixou ele para fora? Sim ou não? Sim! Infelizmente. Será que tem igrejas que deixam Jesus para fora hoje? Infelizmente. Mas aqui não é esse lugar. O Senhor Jesus, ele entra, tem livre acesso aqui, porque tudo é dele, tem tudo a ver com ele. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, ele é exaltado aqui neste lugar. Será que dá para você aplaudir a Jesus por essa palavra? Glória a Deus. Fala para esse abençoado que está do teu lado, fala para ele assim, ó, fala assim, ó: é com Jesus que tem a vitória. Fala para ele: vitória sobre a enfermidade, sobre o pecado, sobre a miséria, tudo tem que ser com Jesus. Quantos creem nisso? A sua fé está em Jesus? Então você está agradando a Deus, amém? Glória a Deus. Quem vai subir para o céu aí pela sua própria força? Gostei essa, hein? Gostei. Teve irmão que na hora que eu estava falando, ele levantou a mão. Quem vai subir para o céu pela sua própria força? Ele já coçou o cabelo. Legal, gostei. Top, top. Quem vai subir para o céu? Agora sim, quem vai subir para o céu por causa de Jesus? Mas tem gente que não levantou a mão, não? Porque você acha que é Jesus mais alguma coisa? Será que eu vou ter que ficar algum tempo mais para explicar isso aqui para você? É Jesus mais uma coisa? Não é Jesus mais sábado, não é Jesus mais circuncisão, não é Jesus mais jejum, não é Jesus mais dízimo, não é jejum. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Somente Jesus. Somente Jesus. Somente Jesus que nos leva para o céu. Então vamos lá. Quem vai subir para o céu por causa de Jesus aí? Agora sim. Eita. Foi boa notícia ou não foi? O Evangelho que chegou até as nossas vidas, porque a justiça de Deus é revelada no Evangelho, na boa notícia. Boa notícia, Evangelion em latim, que é boa notícia. Boas notícias de salvação. Sua dívida está quitada. Gente, é bom demais o Evangelho, é ou não é? E tem gente que não consegue crer, é ou não é? Alguém vai dizer, porque foi destinado para não crer. Está amarrado no nome de Jesus. Como que o Deus que quer que todos sejam salvos e chegue ao conhecimento da verdade vai destinar alguém para que não creia? Não, nosso Deus quer que todos sejam salvos. Todos serão? Mas por causa de Deus? Por causa de não crer. O crer é nosso. Posso falar uma coisa aqui? Ai, meu Deus do céu. Ei, posso falar tudo? Posso falar? Vou nem olhar para você não pensar que é para você. Mas cuidado ser muito crítico, tá? Seja Cristo, ok? Esteja em Cristo. Cuidado de ser muito crítico. Tem gente que você está pregando, ele está... Você tem que ouvir essa mensagem pela fé. Tem que ouvir a palavra de Deus pela fé. Cuidado de ser muito crítico. Quem é muito crítico cai do cavalo. Cuidado. Não crê em nada. Você está pregando, deixa eu ver. Eu quero pelo menos 10 teses para essa.
Quero 10 razões para crer nisso que você está falando. Eita. Eu creio na palavra de Deus, e eu sou justo por causa do sangue de Jesus Cristo. É uma boa notícia. É uma boa notícia. Não tem mais. Não, Jesus é suficiente. É interessante, meu irmão, preste atenção aqui, que para um trabalhador receber o seu salário, o que ele precisa fazer? Trabalhar o mês todo, sim ou não? Mas tem gente que trabalha por dia. Não, estou falando do mês agora. Trabalha o mês todo. Ele trabalha o mês todo para receber o seu salário. Porém, meu irmão e minha irmã, para ser justo de Deus, para receber a justiça de Deus, você não trabalha para isso. Você recebe instantaneamente, de graça. Você não trabalha para ser um justo de Deus, você o torna instantaneamente, de graça, sem trabalhar. Romanos 4,4, o texto vai dizer para nossos corações o seguinte, nós vamos ler até o versículo 8. Vamos comigo na leitura? Ora, para quem trabalha, escute, o salário não é considerado como favor. Vai deixando o texto, a hora que for mudar eu falo. Para quem trabalha, o salário não é considerado como favor. Do tipo assim, o seu chefe não vai chegar para você e dizer, olha, eu vou fazer um favor para você, eu vou te dar o salário. Não, você trabalhou o mês todo. Ele não é um favor, é uma dívida do seu chefe com você, amém? Ok, é isso. O versículo 5 diz o seguinte, mas para quem não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Você não trabalha para ser justo, você crê, e Deus atribui justiça a você de graça. Versículo 6, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Deus atribui justiça independente das obras. Presta atenção para a gente correr aqui. Você não faz algo para Deus e Deus te torna justo. Jesus fez, e você crê no que Ele fez, e Deus, por causa de Cristo, te torna justo. Pode ser básico para alguns, mas dezenas e dezenas de irmãos das igrejas não sabem o que eu estou falando agora. Tem gente que está se esforçando para ser um justo de Deus. Eu sou um justo porque eu crio no Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. A religiosidade cai por terra agora. Davi mesmo disse, bem é assim também, estou lendo o verso 6, que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Ninguém vai chegar no céu lá e vai dizer o seguinte, eu estou aqui no céu porque eu mereci. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu estou aqui no céu porque eu fiz isso, aquilo. Não, a gente vai chegar no céu, todo mundo glorificando, exaltando a Senhor. Sabe por quê? Porque eu não fiz nada para chegar lá. Quem fez foi Jesus, quem pagou o preço foi Jesus. O que eu fiz foi receber a sua graça e andar na sua palavra até o final da minha vida. É por isso que você vai para o céu, irmão. É por isso que nós vamos para o céu, irmão. Porque se dependesse da nossa obra, meu Deus do céu, é ou não é? Agora eu e você vamos para o céu por causa da obra maravilhosa de Jesus Cristo naquela cruz. E é por isso que no versículo 7 o Davi vai dizer, a palavra de Deus diz, Davi disse, bem-aventurados, ou seja, como são felizes, aqueles cujas transgressões são perdoadas, cujo pecado são cobertos. Ei, meu irmão, ele colocou cobertos aqui porque é uma escritura do Antigo Testamento, não se entendia que o pecado ia ser extirpado. No Novo Testamento acontece de João chegar e olhar para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que cobre os pecados, não, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Senhor. E o texto diz, como são felizes, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas. É por isso que povo de Deus, povo cristão, povo crente,
é feliz, é alegre, é contente, celebra, pula, grita, berra, chora. Sabe por quê? Porque os nossos pecados foram perdoados pela graça de nosso Deus. Aleluia. Aleluia. O verso 8 também diz: bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Presta atenção, meu irmão. Pode ser, isso é bom demais para ser verdade, mas essa é a verdade. Se você colocou a sua fé em Jesus Cristo e o fez Senhor e Salvador de sua vida, Deus não atribui pecado a você. Você é salvo agora. Fala para quem está do teu lado: você é nova criação. Vamos lá para 2 Coríntios. Podemos ir avante aqui? Oh, glória a Deus, hein? Que maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Olha só, 2 Coríntios capítulo 5. Glória a Deus. Natan, tem como se colocar esse ventilador parado para mim, por favor? Muito obrigado, irmão. Hoje você está trabalhando bastante, hein? Glória a Deus. Capítulo 5, versículo de número 15. Olha lá o que diz: e ele morreu por todos. Jesus Cristo morreu por todos, não é por alguns. Ele morreu por todos, para que os que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, você agora vive para... Você coloca Jesus no seu coração e mais ninguém, e Ele é o centro, e Ele é o seu Senhor, e você faz a vontade dEle, você se sujeita à palavra dEle e anda. O mundo vai dizer: você está perdendo seu tempo, mas você vai dizer: não, vocês não sabem o que estão dizendo. Eu sou de Jesus agora, e eu vou continuar até o fim da minha vida. Aleluia. O versículo seguinte vai dizer o seguinte. Essa foi boa. O versículo seguinte vai dizer o seguinte. Vai lá. Assim, você tá vai pagar um lanche para mim depois. Ó, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Sabe o que o texto está dizendo aqui? Assim agora por diante, diante do que? Depois que a pessoa aceitou a Cristo, depois que a pessoa recebeu a Jesus, desse momento para frente, o que você vai fazer com essa pessoa? Você agora não vai olhar essa pessoa segundo a carne, ou seja, como era a vida dessa pessoa antes de ser transformado por Jesus. Você vai olhar agora a vida dessa pessoa como uma nova criatura. Quem tem gente está entendendo aí, olha. Amém? Você não vai olhar: esse daí fazia isso no passado, agora está aí crente aí, ó. Esse não entendeu o evangelho, senão não faria um comentário desse. Porque aquele que recebe a Jesus Cristo, pode ter sido o que foi no passado, aquele que recebe a Jesus Cristo nasce de novo, ele se torna uma nova criação, e nós olhamos a vida dele agora como uma nova criatura. É isso que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Eu não vejo aqui pobres, miseráveis, pecadores. Eu vejo aqui justos de Deus. Acho que uma notícia dessa merecia um glória a Deus bem mais forte, né? Não, é só pedir que vocês não fazem. É assim que funciona, tá certo. Uau! Vocês não são, nós não somos pobres, miseráveis, pecadores. Nós estamos em Cristo. E por estarmos em Cristo, somos novas criaturas agora. E eu vejo você como uma nova criação. Você é justo de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. 1 Coríntios 1, 1. Vamos lá. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, está aí um bom nome para você colocar no seu filho, a igreja de Deus que está em Corinto, aos pecadores em Cristo.
É isso que está escrito? Aos santificados em Cristo Jesus. É isso que vocês são, é isso que nós somos. Santificados e justificados pela graça. E quando você não acreditar nessa verdade, talvez o diabo consiga te amarrar ainda nos seus pecados e erros do passado. Não se vê como um pobre, miserável pecador. Se veja como de fato você é. Santificado, justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Fala para quem está do teu lado, fala assim, ó, meu irmão, coisa boa é essa daí, meu irmão. Só que precisa ser fé. A palavra de Deus não é só você olhar intelectualmente, me faz sentido. Para com isso, irmão, é pela fé. Receba a palavra. Receba para o meu coração. Eu creio nisso daí. Isso aí meu Deus, é bem demais. Efésios capítulo 1, versículo, nós vamos ler aqui o versículo de número 3. Efésios 1, 3. Olha lá o que o texto diz, ó. Oh, glória a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quer ser abençoado? Fique em Cristo. Quer ser vitorioso? Esteja em Cristo. Versículo 4 vai dizer: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Aleluia. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Em quem? Em Cristo. Em Cristo. Nos escolheu nele. Então é mais ou menos assim, ó. Não existe essa de Deus predestinar uns para a salvação, outros para a condenação. Não. Deus destinou aqueles que estão em Cristo para a salvação. Se você entrar em Cristo, aleluia, glória a Deus. Tudo depende de você crer. Não, pastor, mas o homem diz que está morto. Não está morto, pastor, o homem está morto. Como que o homem vai crer? Mas esse morto é como um defunto fisicamente falando? Claro que não. Morto espiritualmente é diferente de morto fisicamente. Morto fisicamente não mexe, não canta, não faz nada. Morto fisicamente. Mas morto espiritualmente, ele é separado de Deus. Ele não deixou de existir, ele só está separado de Deus. E aí, pastor, ao ouvir o evangelho, o que acontece? Esse evangelho gera fé. E se ele crer, ele nasce de novo. É por isso que Romanos, depois a gente volta em Efésios, tanta coisa aqui, mas eu posso continuar aqui na bênção aqui? Vamos lá, Romanos 10, 17, olha lá o que o texto diz. Glória a Deus. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Sabe quando eu e você cremos? Sabe quando alguém chegou em mim e falou o seguinte: Jesus Cristo pagou o preço pelos seus pecados, você precisa dele para a salvação. Eu disse: eu creio, eu recebo. Nesse momento eu nasci de novo. Fala para quem está do teu lado, fala assim: é bom demais estar com Jesus, irmão. Fala para ele. Volta lá em Efésios 1, versículo de número 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Gostei demais quando eu estava numa cidade que eu fui ministrar e eu ouvi um pregador dizendo que ele adotou uma criança. E ele disse que naquele processo de adoção, ele chegou no cartório, aquela criança tinha um registro, mas naquele momento que ele adotou, o registro daquela família dele passada ficou para trás, e aquela criança teve um novo registro, entrou para uma nova família, está agora numa nova vida. É exatamente isso que aconteceu comigo, com você. Você tinha um registro antigamente. Adão
caído, pecador, miserável, fracassado. Mas no momento que você creu em Jesus Cristo, o novo registro foi o que? Abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você pertence à família de Deus, você é da família de Deus agora. Você foi adotado na família de Deus, e as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Só para quem crê, levanta a sua mão e diga graças a Deus. Glória a Deus. É boa notícia ou não é? É ótima notícia. É uma ótima notícia. Aí no livro de João 14:6, Jesus Cristo diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O mesmo Jesus que falou a verdade quando disse que iria ressuscitar, é o Senhor Jesus que fala a verdade, dizendo que ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Pastor, mas Jesus ressuscitou, pastor? Nós vemos isso na palavra de Deus. Só nós pensarmos aqui como que, será que faz sentido os apóstolos do Senhor Jesus sofrerem perseguições, padecerem perseguições por amor a Cristo, se Ele não tivesse ressuscitado? Basta você pensar. Será que a ressurreição de Jesus é uma verdade? Claro que é uma verdade. Eles não sofreriam se eles ouvissem Jesus dizendo que iria ressuscitar e não ressuscitou. Ora, se Ele não ressuscitou, eu vou levar o nome dele? Eu estou fora. Não, mas eles sofreram porque eles viram que Jesus tinha ressuscitado. Jesus ressuscitou. O médico Lucas, escritor de Atos também, no capítulo 1, versículo 3, olha só o que ele diz: depois de ter padecido, Jesus, olha lá o que ele diz, ó: Jesus se apresentou vivo, depois de ter padecido. Ele está falando depois da morte de cruz. Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis. Está aqui o texto: aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Falar que Jesus não ressuscitou implicaria muita coisa: o próprio Jesus sendo mentiroso, a Bíblia sendo mentirosa, Lucas sendo mentiroso e mais pessoas sendo mentirosas. É uma coisa meio difícil. Até o apóstolo Paulo seria um mentiroso também. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, diz assim, ó: antes de tudo, Paulo está dizendo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Glória a Deus por essa obra maravilhosa de Jesus. Eu não seria quem eu sou se não fosse Ele. Versículo 4 diz: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Coloca aí 1 Coríntios 15, 4, fazendo um favor. 1 Coríntios 15, 4. Vamos lá, vamos esperar aqui. Aí: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. Paulo estaria mentindo se ele não ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia. O versículo 5 diz: e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Dorme é uma figura de linguagem para aqueles que estão mortos em Cristo, estão conscientes no paraíso. Os corpos estão aqui, mas estão alma e espírito conscientes no paraíso. Versículo 7: depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Verso 8: por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. O versículo 13 desse mesmo texto vai falar algo espantoso, a declaração do apóstolo Paulo. Olha lá, eu prefiro que abra agora, 13 agora, versículo 13. E se não há ressurreição, Paulo está falando, se não há ressurreição dos mortos, Paulo estava respondendo a pergunta daqueles que estavam falando que não teriam ressurreição dos mortos. Paulo está dizendo, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Olha que declaração espantosa no versículo número 14. Abre aí, vamos lá. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. A nossa base como crentes, como pregador da palavra, o cerne do evangelho está na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Nós estaríamos aqui que nem bobinhos se Ele não tivesse ressuscitado. Lindo, lindo, lindo és, ouvindo uma palavra de quem não ressuscitou.
Mas não foi o caso. No terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo para todos sempre. Ele recebe a nossa adoração, ele recebe nossos dízimos e ofertas, ele recebe o nosso louvor, e ele usa o mensageiro da noite para dizer: eu, o Senhor Jesus, estou vivo para todos sempre. O João, pode aplaudir Jesus, glória a Deus por isso. O João, ele tem uma visão do Senhor Jesus, e nessa visão o João, ele diz o seguinte: os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como chama de fogo, o seu rosto brilha, vamos colocar como um sol do meio-dia, e no seu manto sobre a sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Deus da igreja, esse é o dono da igreja, esse é o chefe, esse é Jesus, aquele que morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou, e ele dá vida para todo aquele que nele crê. Glória a Deus. É por isso que quando o apóstolo Paulo vai fazer uma comparação entre Adão e Jesus, Paulo vai dizer que Adão era alma vivente e Jesus é espírito vivificante. Qual é a diferença? É que Jesus dá vida. Eu vou repetir que tem gente que não entendeu. Jesus dá vida. Ele deu vida ao morto Carlos aqui, ele deu vida a você, ele deu vida a nós. Jesus é aquele que dá vida. É por isso que Pedro, na sua pregação em Atos dos Apóstolos, ele vai dizer para os religiosos: vocês mataram o autor da vida. Jesus Cristo é aquele que dá vida para todo aquele que nele crê. Se tem alguém que você encontra na rua, ou até mesmo você pensa: não tem mais jeito para mim, para minha história não tem mais jeito, o que está acontecendo comigo? Deixa eu te falar, permita o autor da vida entrar no seu coração para você ver o que ele não vai fazer. Ele vai trazer vida aos sepulcros, ele vai trazer vida aos mortos, ele vai trazer luz nas trevas, ele vai trazer alinhamento naquilo que está desorganizado. Jesus é a palavra se fez carne, e essa palavra que veio do céu, liberada da boca de Deus, não volta para Deus vazia, mas antes cumpre o propósito na qual foi enviada. E a palavra de Deus vai dizer: ele enviou a sua palavra e o sarou. Quantos são curados, sarados, perdoados por Jesus Cristo? Levanta a sua mão e dá um brado de vitória aí, aleluia! Glória a Deus, aleluia! E aí o nosso Senhor Jesus, ele vem em João 10, 27, dizendo para mim e para você: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Escute, você é conhecido por Ele. Muitas pessoas não te entendem, mas Ele te conhece. Muitas pessoas às vezes te criticam porque não entenderam as suas atitudes, mas Ele te conhece por completo. Que bom ter um Deus assim, que nos guarda, nos entende, nos ajuda e vive para interceder por nós. E Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Fala para quem está do teu lado, fala assim: você é a ovelha de Jesus, então você precisa segui-lo. Pergunta para ele: você segue Jesus?
Você segue Jesus ou você segue muita gente aí fora? Aquilo que os outros falam estão influenciando mais você? Ou é aquilo que Jesus fala está influenciando você? Escute, tem gente que está perdendo a essência, a simplicidade do Evangelho, e está seguindo gente que está complicando. Toma cuidado. Fique na simplicidade do Evangelho. Jesus Cristo mesmo disse: eu sou simples e humilde de coração. Tomem sobre vós o meu jugo. Esse jugo está dizendo ensino. Toma cuidado, hein? Tem muitas distorções aí fora, hein? Cuidado com quem você segue. Eu prefiro seguir o Senhor Jesus. E como que segue, pastor? O simples, porém poderoso Evangelho. Aleluia. Tem que seguir Jesus. Você segue Jesus? Tem gente que está querendo seguir Jesus, mas está deixando a igreja, está abandonando a igreja. Não precisa mais de igreja. Sirva a Deus em casa. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça. Tem como amar o cabeça e não amar o corpo? A igreja tem as suas dificuldades, as suas situações difíceis que acontecem, pessoas, enfim, mas é a igreja. Estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Não vai colar não você chegar diante de Deus e falar assim, ó: ah, Senhor, é que tinha muita gente falsa lá na igreja, por isso que eu saí. Ah, para com isso, não tem gente falsa. Aqui tem nova criação aqui dentro desse lugar. Aqui não tem gente invejosa, aqui tem nova criação neste lugar. Pessoas transformadas pela palavra de Deus. Aqui sabe o que tem? Pessoas que cheiram um bom perfume de Cristo. Aqui dentro sabe o que tem? Justos santificados de Deus. Você é justo, você foi tocado pela graça de Deus. Você já não é mais aquela velha criatura, você agora é nova criação. Deixa a sua mente ser moldada com essa palavra, aleluia. Fala para a nova criação que está do seu lado, fala assim: você é de Deus agora, você veio de cima. Fala para ele: você é rico. Fala para ele: você vai pagar uma janta. Brincadeira, fala não. Ó, versículo 28 diz assim, ó: eu lhes dou a vida eterna, Jesus disse. Para quem? Para suas ovelhas. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. É por isso que eu venho aqui dizer para vocês o seguinte: você está seguro nas mãos de Jesus Cristo. Você está seguro. O pau está quebrando lá fora, a bomba está... pode estar acontecendo o que for. O salmista Davi entendia isso. Ah, exatamente, não sei o que você falou, mas é exatamente isso aí. Nada vai te atingir, aleluia. Rodrigo é um show à parte aqui, glória a Deus. O salmista Davi disse: ainda que eu ande por um vale de sombra e morte, não temerei mal algum, perigo algum. Porque o teu cajado e a tua vara me consolam. Só faz uma declaração dessa aqueles que sabem onde estão. Não, você não pode dizer: eu estou perdido, pastor. Não, você não pode dizer: eu estou quebrado, pastor. Você não pode dizer: pastor, eu não tenho mais jeito para mim. Não, você não pode dizer isso. O que você tem que dizer é: eu estou na mão de Deus, e eu estou seguro na mão de Deus. Pastor, você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Pode ser que nesse momento esteja uma turbulência que só. Pode ser que você esteja vivendo um momento terrível e difícil. Pode ser. Mas o seu Deus, aquele que te segura, aquele que te sustenta, Ele está dizendo para mim e para você: esse vento forte vai passar.
e você não vai cair, você vai permanecer firme na minha presença, porque sou eu que te sustento. Eu vejo pelos olhos da fé pessoas vindo aqui testemunharem. Eu vejo pelos olhos da fé as pessoas vindo aqui contando: pastor, olha, aquela palavra foi para mim. Pastor, eu agora estou bem. Ei, deixa eu falar uma coisa para você aqui. O nosso Senhor Jesus é aquele que transforma tempestade em completa bonança. Completa bonança está chegando na tua casa. Deixa eu só ver quem crê aqui, meu, de verdade. Deixa eu ver. Completa bonança está chegando na sua vida. Vento forte passou. O ano de 2025 foram vento forte, tempestades, mas em nome do Senhor Jesus Cristo tem completa bonança chegando. E não vai ser por causa de você, porque você é bom, fez tudo certinho, mas foi por causa da graça, do poder do nosso Deus. Aleluia. Diga assim comigo: eu estou na mão do Senhor Jesus, e ninguém vai me arrebatar, ninguém vai me tirar. Diga assim, ó: eu sou ovelha do rebanho de Deus. Eu creio nisso. Quantos creem nisso? Diga amém. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar. Olha para esse irmão que está